Bom, vamos lá, pessoal. Hoje eu estou gravando a aula 37 da Matemática 3. A gente vem conversando, né, sobre a estatística e na última aula eu comecei a falar sobre a representação gráfica de uma pesquisa estatística. Nós vimos dois casos, né, de representação, os dois casos utilizando como pano de fundo o plano cartesiano, né? E hoje eu separei mais duas coisas que a gente tem que conversar, mais dois casos. E agora a gente não vai pensar no plano cartesiano, não. Então, nesse primeiro caso, nós vamos estar trabalhando com áreas de figuras planas, né, para usar, relacionando aí os dados da pesquisa, os dados da tabela, com áreas. Né? Esse gráfico é bastante interessante, é bastante utilizado também. A gente tem várias possibilidades para a montagem desse gráfico, né? Eu vou mostrar duas delas para a gente poder conversar. Vamos ver aqui. Gráfico de setores. Então, esse gráfico de setores também é chamado de gráfico de áreas, né? Porque a gente vai fazer essa relação, então, entre a área da figura e a informação que a gente está querendo representar, né? Eu vou mostrar para vocês em dois formatos. Vou mostrar primeiro nesse formato circular, a gente chama de setor circular, né? E depois eu vou mostrar o mesmo tipo de gráfico, né? Mas depois num retângulo. Por que eu vou fazer dessas duas formas? Né? O setor circular ele vai exigir que, para fazer o desenho, a gente faça medições de ângulos. Nós vamos precisar de um transferidor e dar um pouquinho mais de trabalho. Então, como a gente pode não ter, né, esse material, eu só vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar também mais o cálculo, a parte do cálculo, né? Vou contar como é que a gente faria, lógico, mas a ideia é a gente fazer a representação de uma forma mais simples que vocês possam acompanhar, que vocês possam fazer com uma régua. Então, para isso, a gente vai fazer, depois desse exemplo aqui, um segundo exemplo com um retângulo no lugar do círculo. Tá? Nos dois casos a gente chama de gráfico de área, né, porque a gente vai estar usando uma área que vai ser proporcional à informação que eu estou querendo representar. E são duas situações, mas a gente tem muitas, né? Poderia usar qualquer forma geométrica para fazer esse tipo de representação. Tá? Mas o retângulo e o círculo são os mais usados, são os mais interessantes aí para a gente fazer como exemplo, tá bom? Vamos lá? Então, olha, imagina essa situação aqui, em um shopping center, há 3 salas de cinema. O número de espectadores em cada uma delas, em determinado dia da semana, foi D. E aí ele coloca aqui de 300 na sala A, 200 na B, 500 na C. Ele monta uma tabelinha de distribuição de frequência, né? Olha, as salas A, B e C, as frequências, então, dos 300, 200 e 500. Depois ele usa mais uma coluninha aqui para fazer o percentual, né? Correspondente. E aí a gente vai pegar, então, essas informações e vamos colocar aqui, né? Nesse gráfico de setor circular. Também é conhecido como gráfico de pizza, né? Esse tipo de gráfico aqui de setor circular, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Então, o que interessa para a gente aí é o cálculo. Como é que nós vamos transformar esses números absolutos aqui, ou os percentuais, a gente pode usar um ou outro, tá? Tanto faz. Eu vou usar os números absolutos aqui. Como é que eu transformo, como é que eu percebo o ângulo correspondente a esses valores, né? Para a gente poder colocar aqui. Porque aqui eu não vou medir com esses números, eu vou medir ângulos que sejam proporcionais a esses valores. Para fazer essa regrinha de proporção, eu vou usar uma regra de 3 simples, tá? Eu vou pensar aqui, ó, na frequência absoluta e vou pensar no ângulo correspondente, tá bom? Poderia pensar também na frequência relativa aqui, na porcentagem, né? E no ângulo. Daria certo também do mesmo jeito, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pensar sempre começando do total. Vou pensar assim, ó, o total aqui, inclusive essa tabela poderia ter esse total, né? Aqui embaixo, ó. Total. Aqui, nesse caso, é 1000. Né? 500 mais 200 mais 300. Então, eu vou pensar assim, ó. As 1000 pessoas que
representam o total aí da pesquisa, né? Todo mundo que frequentou sala de cinema lá. No meu gráfico aqui, seria representado por todo o círculo, né? Então, o círculo inteiro representaria todas as pessoas que eu vou colocar na pesquisa aí. Então, em termos de ângulo, todo o círculo representa 360 graus. Então, eu sempre vou começar assim. Se eu quero fazer usando um círculo, eu penso, bom, quanto que eu tenho de ângulo no círculo inteiro? Ah, tenho 360 graus. Então, 360 graus é todo mundo, ó, é o total. E aí depois eu vou montar uma regrinha de 3 para cada um. Por exemplo, para a sala A, eu tive 300 pessoas, então eu vou colocar aqui. Ó, então, 300 pessoas vai ser X graus no meu gráfico. Se 1000 pessoas representam 360 graus, 300 pessoas representam quanto? Aí eu faço a continha em X aqui, uso a regra de 3. Eu vou ter aqui 1000 vezes X. 3 vezes 36 é 108, com mais 3 zeros aí, 108 mil. Então, X é 108 mil dividido por 1000 dá 108 graus. 108 graus. Então, eu já sei que o meu primeiro setor aqui desse círculo é um setor de 108 graus de ângulo de abertura, aqui de ângulo interno. Aí eu vou pegar uma reguinha, vou fazer um risquinho aqui em qualquer lugar do círculo, tudo bem? Que vá do centro, né? Aqui está muito mal feito, gente, nem está indo do centro, mas não tem problema, vocês vão entender aí, né? Eu traço esse raio em qualquer posição e começo a desenhar aqui dentro, ó, um ângulo interno de 108 graus. Como é que eu faço para medir? Teria que usar um transferidor, né? Um aparelhinho, uma reguinha, aquela reguinha redondinha, né? Sabe aquela reguinha redondinha assim? Transferidor. Então ele tem aqui o zero, numa dos dois lados, né? Ele vai ter o zero, do outro lado o 180, pode ser também de circunferência inteira, de bolinha, né? E aí eu vou colocar esse centro aqui dele, esse centro do transferidor em cima do centro do meu desenho, aqui do centro da circunferência. Essa linha aqui de baixo, eu vou encaixar ela certinho em cima desse raio, né? E vou fazer a medição. Então ficaria um negócio assim, ó, o meu transferidor ficaria aqui assim. A linha de baixo ficaria bem em cima aqui, tá vendo? E o zero aqui, e aí eu ia olhar aqui e ia ver que o 108 ia estar mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos aqui, e aí eu pego com a reguinha e puxo, passo pelo 108 e vou até o final, e aí eu percebo que essa região aqui é um pedaço da minha pizza, aí, um setor, né, de 108 graus de abertura. Então ele representa as 300 pessoas da sala A. Vou colocar aqui a sala A. Bem, se eu quiser colocar 300 pessoas, poderia colocar aí também. Deixa eu só ver se eu consigo apagar um pouquinho isso daqui. Só para não ficar muita bagunça. Pronto, assim ficou melhor, né? Vamos lá. Então, esse seria o setor A. Aí eu faço a mesma coisa para o B e para o C, né? Na verdade, o último vai ser o que sobrar, né? Mas olha, vamos fazer a mesma coisa para o B? Então, ó, frequência absoluta, ângulo. Agora, uma frequência. Bom, vamos de novo aqui com o total, né? São 1000 pessoas frequentando aí todos os cinemas. Isso vale 360 graus. Então, 200 pessoas, que é na sala B, né? São quantos graus? Mesma coisa, faz a continha em X. Aqui eu vou ter 1000 que multiplica X e 360 que multiplica 200. 2 vezes 36 é 72, com mais 3 zeros aí. Então, 72 mil. Opa, botei um zero a mais. Ah, não. Não vou conseguir apagar. Pronto, apaguei. E aí, 72 mil dividido por 1000
são 72 graus. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Pego o transferidor, coloco ele aqui em cima, com o centro dele em cima do centro. Aqui teria que ser um negócio assim, ó. Aqui, né? Centro aqui em cima, o zero aqui. E aí eu olho e os 72 graus vai dar mais ou menos aqui, né? E aí, mais ou menos não, teria que ser exatamente, né? E aí eu tenho mais um setor, o setor B. E aí, pessoal, faria a mesma coisa para o terceiro. Eu poderia fazer quantos recortes aí, quantas partes eu quisesse aqui, né? Quantos setores eu quisesse. Nesse caso, o terceiro, olha, é 500, é metade de 1000, né? Então vai ser metade dos 360 graus. Vai ser 180 graus, que é exatamente esse pedacinho que sobrou aqui, meia volta, né? Ó, então esse aqui seria o C, né? Aí a gente pode pintar, por exemplo, com cores diferentes, né? Vamos usar aqui uma cor para um setor. Nossa, imagina que eu estou fazendo bem bonito isso aqui, pessoal. Depois pintar com uma outra cor o outro, né? Depois fazer uma legendinha, por exemplo, né? Então esse outro aqui, ó, eu pinto com outra cor, né? Vocês podem caprichar um pouco mais aí, tá? Aqui eu uso uma outra. Esse aqui não está aparecendo. Vou pegar o preto mesmo, vai. Precisa pegar outra. E aí a gente depois faz uma legendinha, pode fazer um quadradinho, né? 3 quadradinhos assim. A gente coloca as cores, né? Esse daqui vai ser a C. Aí não precisaria escrever. Na verdade, esse aqui nem precisava, porque eu já coloquei aqui dentro, né? Quem são as salas. Mas eu poderia não colocar aqui as salas, né? E colocar aqui embaixo, sala C, né? Aqui eu poderia colocar só os percentuais, por exemplo. Então, da sala A, 30%, né? Aqui poderia colocar. Então, isso daí fica em aberto, assim. A gente pode colocar o que a gente achar que é necessário, né? 50% aqui e tal, tá bom? A legendinha poderia servir para a gente não precisar escrever, se é alguma coisa grande, né, que teria que ser escrita, então não cabe aqui, a gente usa o recurso da legendinha, pinta das mesmas cores aqui e escreve, né? O que deveria estar escrito lá dentro a gente pode escrever aqui fora, tá bom? Lembrando, né, que todo gráfico deveria constar de um título, da fonte, né, da pesquisa, deveria aparecer, mas a gente não vai se importar, tá? Nos nossos exercícios a gente não vai precisar fazer. Bom, esse aí é o caso do setor circular. Então, vocês perceberam que o único problema, na verdade, seria ter que ter esse transferidorzinho, né? Alguns têm, outros não. Alguns já sabem como usar, outros podem ter alguma dificuldade. Como a gente não está em aula presencial, fica meio complicado cobrar de vocês essa parte do setor aí, né, dessa medição de ângulo correta, tá? Teria que dar uma treinadinha para fazer corretamente essa medição, tá bom? Mas isso aí não é tão importante. Então vamos ver uma segunda situação do mesmo tipo aí de gráfico, né, gráfico de setores, mas agora então eu vou usar, olha aqui, um retângulo para fazer a representação. Mesma coisa, tá? Os gráficos de área, né, de setores retangulares são muito usados, né? Inclusive aí no computador de vocês, no celular de vocês, toda vez que está acontecendo um download, aí um carregamento de alguma coisa, de alguma informação, é mostrado o percentual de carregamento, né? Ou da própria bateria do celular, da bateria do computador, né? Do laptop. Esses retângulos que mostram o percentual de carregamento, né, ou de descarregamento, são, na verdade, gráficos desse formato aqui, né, gráficos de área retangular. Né? E como é que a gente pode montar, então, esse gráfico de área retangular? Os retângulos que eu vou desenhar aqui têm que ser proporcionais às informações também. Agora, como a gente faz linhas paralelas, né, o retângulo é uma figura bastante organizadinha aqui, a gente não tem que se preocupar tanto, a gente só precisa fazer esses dados proporcionais ao comprimento do retângulo. Tá vendo? A área a gente vai manter constante, a alturinha dele a gente vai manter constante até o final,
a mesma alturinha, então a única coisa que vai variar é o comprimento dos retângulos, e aí eu posso pensar em montar uma regrinha de proporção de novo, por exemplo, aqui, entre a frequência absoluta e o comprimento do retângulo. Eu posso pensar assim, ó, que 1000, que são todas as pessoas, né, teria que ser correspondente a todo esse comprimento aqui do retângulo, tá vendo? E aí, quanto vai ser esse comprimento aqui? Pode ser qualquer número, né? Então, se eu já tiver um retângulo assim pronto, eu posso fazer a medição aqui, usar exatamente a medição que está aqui, ó, como sendo equivalente ao total da frequência, né? Agora, como sou eu que vou montar esse retângulo, como são vocês que vão fazer o de vocês aí, vocês podem escolher qualquer comprimento aqui. E na hora de escolher um comprimento fácil de fazer, eu aconselho que vocês façam com 10 unidades de comprimento. Por exemplo, 10 centímetros. Fica muito fácil da gente fazer depois divisões, né? Que tenha que ser feita aqui. Então fica bem simples de montar o gráfico com 10. Eu vou fazer isso, por isso que eu separei aqui, ó, em 10 espacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, para poder fazer dessa forma, vou pensar então que a frequência total minha equivale a 10 centímetros do meu desenho. Então agora, por exemplo, na primeira turma, na primeira sala, né, que tinha 300 espectadores, né? Então, ó, vou colocar aqui, então, os 300 equivalem a quantos pedacinhos? Ó? Quantos centímetros? E eu faço a continha em x. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui 1000 vezes x, 300 vezes 10, que é 3000. Então, x é 3000 por 1000, dá 3 centímetros essa continha, né? E aí, ou se eu estou fazendo aqui cada pedacinho com 1 centímetro, são 3 pedacinhos. E aí eu puxo aqui, olha, daqui do começo, 1, 2, 3, e faço o meu risquinho aqui. E tenho essa primeira área aqui, então, representando a sala A. Vou colocar aqui sala A, tá vendo? Posso pintar de uma cor, né, e pintar as outras de outras cores. Eu vou precisar diferenciar, né? Então, vamos supor que eu grife dessa forma a minha sala A, para poder destacar aí das outras, né? Depois, a sala B, mesma coisa, né? Então, na sala B eu vou ter, ó, se 1000, que é todo mundo, são 10 centímetros de comprimento, né, do meu desenho, então 200, que é a sala B, né? São quantos centímetros? Faz a continha de novo. Então, 1000x é 200 vezes 10, 2000. E x é 2000 por 1000. Isso dá 2 centímetros. E aí eu puxo 2 pedacinhos aqui. Esse aqui seria a B. Eu posso fazer outras, né? O que eu vou fazer? Cheio de bolinha aqui. O legal seria pintar, né? De cores diferentes. Acho que ficaria menor. Mas eu posso... É só para poder destacar uma da outra, tá? E depois aqui a terceira parte, ó, são 500, né? Mesma coisa eu faria se eu quisesse fazer a terceira continha, se 1000 de frequência, né, equivale a 10 centímetros de comprimento do meu gráfico, então 500 equivale a quanto? A gente percebe que aqui 500 é metade de 1000, então deve ser metade aqui também, eu vou ter um x aí de 5 centímetros, né, que é o restante do meu gráfico aqui. Então aqui é o pessoal da sala C. Poderia fazer o que aqui, pessoal, para ficar diferente? Poderia fazer ondinhas, por exemplo. Ondinhas. Ou pintar, né? Ou pintar. Tem que ficar diferente só. Tudo bem? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. De novo, né? Lógico, legal seria colocar título, fonte, mas a gente não vai se preocupar com isso. Tá bom? Essa é a primeira parte da aula, então, o assunto setor circular, né? E setor retangular. Olha, os exercícios que vocês vão fazer dessa parte, quando ele falar faça um gráfico de setores ou um gráfico de áreas, vocês, mesmo que ele fale que a área é circular, vocês não precisam fazer. Vocês podem recorrer ao retangular, que eu acho que é mais fácil de fazer, tá bom? Então, mandou fazer um gráfico de setores, vocês fazem para mim esse gráfico aqui de setor retangular, que é muito mais simples. Façam a continha, deixem a continha feita, porque é aqui que é a resolução, tá vendo? A montagem aqui.
e depois usem esses dados para poder montar o setorzinho aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui tem só alguns exemplos, né, de setor circular. Então, esse aqui, vejam, estava meio difícil, né, para escrever. Olha essa faixinha aqui, pequenininha aqui, né? Então, ele não vai escrever mestrado profissional dentro dessa faixinha. Ele pinta de cores diferentes e aqui do lado ele faz uma legendinha, tá vendo? Para poder escrever o que é cada pedaço. É isso que eu quis dizer quando eu mostrei lá, né, a possibilidade de fazer legendas, tá bom? Para essa situação. Aqui ele colocou os percentuais, até para os percentuais estava difícil de escrever aqui dentro, então ele puxou uma linha, né, para indicar que nesses setores são esses percentuais. Isso também pode ser utilizado, né? E esse de baixo é um gráfico bastante interessante também, que a gente tem muito, principalmente em revistas, na própria TV, né, a gente vê gráficos nesses formatos assim, que sugerem, né, o que está sendo pesquisado. Então, por exemplo, aqui uma pesquisa sobre pizzas e ele desenhou um gráfico usando uma pizza. Então, esse tipo de gráfico é chamado gráfico pictórico, tá? Pictórico. O gráfico pictórico é um gráfico onde a gente tem qualquer gráfico que a gente aprendeu, então pode ser um gráfico de segmentos, pode ser um gráfico em colunas, em barras, um gráfico de setores, né? Mas utilizando desenhos, ilustrações sobre o gráfico, para tornar o gráfico mais atrativo, né? Mais chamativo, mais fácil de perceber, né? A intenção desse gráfico. Então, é bem interessante, né? Precisa de um pouquinho de criatividade, né, para elaborar esses gráficos. Nós não vamos trabalhar com esse tipo de gráfico nos nossos exercícios, mas é bem interessante, tá? Então, esse aqui é um gráfico pictórico que tem um desenho em cima do gráfico, né? Na verdade, para fazer isso aqui, a gente teria que primeiro fazer todo aquele trabalho de cálculo do ângulo lá, fazer um gráfico de setores com os ângulos corretos e depois, sobre esse gráfico, a gente pensar, por exemplo, numa pizza dessa ou num desenho qualquer sobre o gráfico de setores. Tá bom? Bem interessante também, queria mostrar para vocês aí. A partir do próximo slide, então, aqui a gente fala sobre um segundo tipo de gráfico que eu queria mostrar para vocês hoje, que é bastante importante também. Esse gráfico é a representação de uma tabela de distribuição de frequência que foi vista 2 aulas atrás aí, de variável contínua, né? Aquelas tabelas que têm intervalos de classe, tá vendo? Então, essa tabelinha, a gente aprendeu a montar essa tabelinha, né? Vimos alguns detalhes, algumas características dessa tabela, e eu queria mostrar para vocês hoje um gráfico que representa esse tipo de tabela. Esse gráfico é chamado de histograma, tá vendo? O histograma são esses gráficos aqui, daqui de baixo, tá? Eu estou colocando 2 histogramas para a mesma tabela, porque eu estou usando um deles para relacionar, né, com a frequência absoluta, que é essa segunda linha aqui, e estou usando esse segundo histograma aqui, que é para relacionar com os percentuais, com as porcentagens, tá bom? Mas na verdade é a mesma ideia aí, a mesma, né, situação. Então, como é que a gente desenha o histograma? O que muda em relação, porque ele está muito parecido com o gráfico de colunas, né? Aquele gráfico de barras verticais que a gente estudou na aula passada. Só que tem uma diferença bem visível aí também, né? Acho que vocês já perceberam aí, que essas colunas, diferente do gráfico de barras verticais lá, né? Elas não estão espaçadas uma da outra, elas estão, na verdade, ligadas uma na outra, né? Por quê? Porque elas têm que representar alguma coisa que não tem espaço entre, né? Alguma coisa que é contínua. Essas variáveis que nós estamos representando nessas tabelas, elas são contínuas. Medições, por exemplo, né? Então, esse caso aqui, ele fala da altura, medida de altura. Então, ele vai colocar aqui, ó, por exemplo, que 6 pessoas têm alturas entre 1,40 e 1,50, né? Ou está em centímetros aqui, 150 centímetros. Só que assim, ó, quem tem 150 centímetros já não entra mais aqui, entra na próxima. Lembra disso, pessoal? Porque aqui o intervalo está fechado. E aí a gente não tem um intervalo, então, entre esses 2 pedacinhos, né?
tá junto aqui, ó, tem uma continuidade. Quando vai acabar essa classe aqui, já começa essa outra, tá vendo? Então é por isso que não pode ter espaço entre essas classes. E essa representação também tem que mostrar isso, né? Esse histograma vai ter que mostrar também essa continuidade, tá bom? Então por isso a gente não deixa espaço. A gente pega aqui, olha, o menor valor, 1,40, e coloca aqui embaixo. E depois vai colocando os próximos, ó, 1,50, aqui ainda é 1,50, 1,60, aqui ainda é 1,60, 1,70. Então, ó, 1,40, 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90. Ó, chegamos no final. E aí a gente vai fazer. Como é que mede essa altura? Ah, em relação ao que a gente está usando na vertical. Nesse histograma, né, que eu estou usando para frequências absolutas, eu vou usar essas frequências aqui absolutas. Como é que eu fiz as divisões? Então, ó, aqui não está feito as divisões. Ele usou de 1 em 1, tá vendo? Não é isso que eu quero. Lembra lá como é que a gente comentou de fazer? A gente comentou de fazer de 4 a 6 pedaços. Então, por exemplo, eu quero fazer de 6 pedaços. De 6 pedaços, o maior valor é 12. Eu posso dividir o 12 de 2 em 2. Eu vou dividir em 6 pedaços, né? Então, eu retiro aqui, ó, esses números ímpares daqui, por exemplo. Olha. Tá vendo? E aí fica dividido em 6 pedaços. Ó, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Tá vendo? Então, lembrar de fazer isso, por favor, hein, pessoal? Isso a gente já combinou, né? Na aula anterior. Então, olha, dividir em 6 pedaços iguais, começa a olhar, no primeiro pedaço aqui vai até o 6. Então, olha lá, o primeiro pedacinho de 140 a 150, a altura é do 6. Aí puxa aqui na altura do 6, fecha o primeiro retângulo. Aí na hora de fechar o segundo, ó, de 150 a 160, são 10. Ó. Então eu vou lá, o 150 a 160, eu subo até a altura do 10. Chegou na altura do 10, fecha o retângulo. Sempre grudadinho no anterior. Do 160 ao 170 era 12, então vai até a altura do 12. Né? Se quiser fazer um tracejado aqui com a reguinha, né, para chegar na altura certa, pode fazer. Depois é legal apagar, nesse caso aqui do histograma é legal deixar apagado, assim, não deixar o tracejado. 8 para essa outra faixinha e 4 para essa última faixinha. Né? A altura 4. Terminou, está feito o histograma. É bem simples, bem parecido com a aula anterior. Né? E eu posso fazer isso, então, tanto para a frequência absoluta, como para a frequência relativa. Veja a frequência relativa, a mesma coisa, olhei os percentuais aqui, o maior percentual aqui era o 30, né? O 30. Então eu fiz as divisões, ó. Se eu dividir de 5 em 5, eu vou ter 6 pedacinhos até o 30. Os 35 nem precisava ter marcado aqui, né? Então, ó, 6 é um número interessante, nós vamos fazer de 4 a 6. Então, ó, pega o maior número, divide em 4, 5 ou 6 partes. Em 6 partes dá 5, de 5 em 5, beleza, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. E começa a fazer também olhando para os percentuais. Então, a primeira coluninha vai até o 15. Ah, mas eu tenho aqui, ó, até o 15, tá vendo? Essa altura, fecha a barrinha. A outra vai até o 10, né? Então, até o 10 não, até o 25. O 25 está aqui, vem até a altura certa, fecha. E é muito simples, né? Se por um acaso não tiver o número, eu quero fazer, tem uma que tem 22,5 aqui, por cento. A 22,5 está entre o 20 e o 25, então eu vou pegar aqui no meio e vou fazer a barrinha. Tem 21, 21 está mais perto do 20 do que do 25. Um pouquinho para cima do 20 eu puxo aqui e faço a barrinha. Então não precisa ser exatamente, né? Eu não preciso marcar exatamente. Marco aproximadamente. Se for muito quebrado o número, eu aproximo a alturinha dele para poder fazer. Tá bom? Então esse é o histograma. E para finalizar, então, nossa conversa de hoje, eu vou mostrar um último gráfico, que é esse daqui, o chamado polígono de frequência. Ou aqui ele está chamando de polígono do histograma. Tá? Também é chamado de polígono de frequência. O polígono é essa figura que foi marcada em cima do histograma aqui, tá vendo? Ó,
esse gráfico de segmentos aqui que foi marcado em cima do histograma. Ele é bem fácil de ser montado quando já está feito o histograma, né? Mas ele pode ser montado também sem a presença do histograma. Como é que a gente faz isso, né? Então, olha, esse aqui é um polígono que está sendo feito em cima dos dados relativos. Poderia ser feito também em cima da frequência absoluta, tá bom? Mas vamos considerar esse caso aqui. Vejam que na horizontal, ele marcou aqui 140, 150, mas ele marcou isso para fazer o histograma. Se eu fosse fazer só o polígono sem o histograma, eu não usaria esses de baixo aqui, eu usaria esses valores aqui, ó, 145, 155. O que são esses valores? A gente chama de ponto médio de classe. São os valores que estão bem no meio de cada classe. Então, por exemplo, na primeira classe, que é de 140 a 150, quem está no meio é o 145. É só somar e dividir por 2 aqui, né? 140 mais 150 dividido por 2, eu acho a média, o ponto que está no meio. 145. Então, se eu quisesse fazer só o polígono, eu colocaria só o 145. Aqui no meio, ó, tá vendo? Entre esses dois, o 155, 165. Marcaria esses pontinhos, tá vendo? E ligaria esses pontinhos, ó, com a altura. Né? Então, a primeira coluninha, por exemplo, ia até o 15 lá na minha tabela, 15%. Né? A primeira faixa lá de alturas tinha 15% do pessoal que tinha essa altura. Então, eu ligo aqui 15% com 145, ó, e marco esse pontinho que está aqui. Aí faço a mesma coisa, o 155 era 25%, né? Marco o pontinho, pego o 165 e marco o pontinho com o 30%. Né? E marcando esses pontinhos, aqui eu puxo essa mesma distância aqui, ó, do 185 até o 190, eu puxo para cá, marco um pontinho, faço a mesma coisa para trás, ó, mesma distância aqui, né, da metade da barra, puxo para trás, marco um pontinho, e aí eu posso fazer o desenho, tá vendo? Do polígono que começa em cima do eixo e termina em cima do eixo aqui da altura, tá vendo? E eu faço essa ligação e tenho o polígono. Agora, se eu já tenho o histograma desenhado, basta eu marcar os pontos médios aqui em cima, pessoal, tá vendo? Nessa parte superior de cada barrinha, eu marco o pontinho bem no meio, marco bem no meio, marco, ó, todos eles bem no meio, marco esses dois pontinhos na mesma distância aqui da metade da barra, para trás e para frente, e aí eu faço o desenho, rapidamente aí do polígono. Bom, esse polígono tem algumas características interessantes, aí, mas nós não vamos tratar dessas características, não vamos falar muito sobre isso não. Eu queria só apresentar para vocês esses dois gráficos, né? E eles talvez apareçam nos exercícios de vocês aí, e se precisar fazer o desenho, agora vocês já perceberam como é que ele funciona. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, então. Nós temos os exercícios, já são os exercícios do material de vocês, das páginas 44, 45 e 47. Por favor, tentem fazer todos, tá? Tem bastante coisa, mas a maioria é só análise, é só olhar e dizer o que está acontecendo, né? Então é um ou outro que vai precisar fazer um desenho, que dá um pouquinho mais de trabalho. A maioria a gente vai fazer bem fácil aí. Então, espero que vocês façam tudo direitinho. Todo mundo que tiver vontade, que se esforçar, vai conseguir fazer todos os exercícios. Não tem nenhum problema, nada que bloqueie, né, que atrapalhe essa atividade de vocês, tá bom? Então, façam tudo direitinho. E na próxima aula a gente continua os nossos estudos aí de estatística. Até mais, pessoal.